Fala pessoal, começando aqui mais um episódio no ROIConcast, o seu podcast focado em marketing, e-commerce e vendas, negócios em geral agora, né, Flávio? Exato. E hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer um podcast hoje num formato um pouquinho... Acho que é pra gente testar, trazer um pouquinho das novidades de mercado, que acredito que quem acompanha a gente gosta de ficar atento a isso. E eu acho que o mais importante é a gente trazer o nosso ponto de vista, né? A gente que está ali no dia a dia do mercado, lidando com as operações, a gente conseguir pontuar. Muitas vezes a gente vai estar certo, muitas vezes pode ser que exista uma alteração aí na rotina que possa modificar isso, mas a gente tentar trazer um pouquinho da nossa visão do que a gente acredita que... para introduzir, né, Felipe? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TikTok Shop, que em breve vai ser lançado aí no Brasil. Acredito que vai ser em abril ou em maio. Ainda não existe a data oficial. Mas eu acredito assim que isso daqui vai impactar muito o cenário do e-commerce no Brasil. Já impacta, né, os mercados ali que a plataforma ela foi lançada. Mas antes, vamos falar um pouquinho do nosso. Quem que está patrocinando aqui esse episódio? Com certeza, pessoal. Vocês provavelmente estão vendo aqui na nossa telinha, né? O nosso patrocinador aqui. Que coisa gostosa, né? A Lucal. É difícil de... A Lucal chocolates finos e saudáveis. Gente, a Lucal patrocina aqui a Ciclo E-Commerce, né? Para você que está conhecendo agora a marca, a gente vai deixar um QR Code, o link aqui embaixo. Assim, de fato, é para você que adora um chocolate e quer de alguma forma cortar o açúcar. Pensa nisso, né? Poxa, eu adoro chocolate, mas eu preciso cortar o açúcar. Como que faz? Que solução que eu busco? A Lucal ela veio para isso. E tem uma série de sabores incríveis, incluindo agora tem o sabor de pistache, né? O creme de pistache e outras categorias incríveis no site. Então você pode acessar o e-commerce aqui também, que a gente vai deixar o link. Tem muito produto, muita promoção legal. Tem o QR Code e tem o cupom, né, Flávio? Tem cupom ROIConcast. Coloca lá na hora que você estiver fazendo a compra. Lucal, né? CKAU. Vai estar aqui o nome aqui, .com.br. Lá no carrinho você coloca ROIConcast, 15% de desconto na primeira compra. E aproveitem, tá? Estamos chegando aí na Em breve tem mais Páscoa, novidades, né? Sempre tem, principalmente agora na época de Páscoa, para você que vai presentear também as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, né? Então fica aqui a nossa recomendação para você. E bora lá? Bora lá. Bom, colocar a notícia aí na tela para vocês. TikTok Shop deve chegar em abril no Brasil. Eu acredito que vai ser mais ali pro meio do ano. Conversei, né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão envolvidas em alguns processos, em algumas marcas. Cara, assim, as marcas que estão envolvidas, elas estão bem empolgadas de participar disso. Tem uma movimentação no bastidor, né, para como que vai funcionar, mas eu acho que vale uma breve introdução, Felipe, do que... Eu sei que parece básico isso, mas... mas já não tem a plataforma de anúncio do TikTok? São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes, né? Porque, vamos pensar assim, né, pessoal? Quando você fala de plataforma de anúncio, é um meio para você alavancar e impulsionar um determinado conteúdo. Então, vamos falar de vários... Eu acho que é legal a gente refletir de vários negócios, incluindo o e-commerce. E também falar dos negócios que não são e-commerce. Então, por exemplo, você vai fazer um investimento em mídia. O que geralmente você faz, né? As empresas fazem. Quem está inserido no universo do e-commerce aloca bastante investimento em catálogo de produto, né? Faz campanha ali no Instagram, no Meta, faz campanha no Google, sempre expondo, tentando capturar demanda para converter em vendas, ok? Só que... paralelo a isso, você tem os canais de venda. Então pense assim comigo, tá? Quando você tem ali teu site, ele é um canal de venda. Quando você está no Mercado Livre, ele também é um canal de venda. No Shopee é um canal de venda e por aí vai.
A diferença, assim, crucial entre você fazer TikTok Ads e agora com a chegada do TikTok Shop é que você vai poder fazer, de fato, a parte transacional ali no ambiente do TikTok. Então, se antes o TikTok ele tinha um posicionamento de mídia, um meio para levar uma informação, uma comunicação, um produto, agora ele entra no aspecto também paralelo aí a um canal de venda. Exato. Olha que interessante. Então você tem a mídia e o canal de venda. E isso potencializa, né, pessoal? Porque é uma combinação. Pense assim, o que adianta um canal de venda com pouca audiência, com pouca atenção? Não gera tanto resultado, né? Agora, um canal onde você tem muita atenção e ao mesmo tempo você tem a possibilidade de transacionar, isso de fato potencializa resultados. É lógico que como toda novidade, né, como todo lançamento de algo nesse mercado digital, a primeira leva serão levas de testes, né, Exato. pessoal? Então, para você aí que está antenado nessa notícia, o que a gente sempre indica? Testa. Aproveita, que, assim, né? O primeiro ponto vai ser liberado, primeiramente para alguns sellers, geralmente são marcas maiores, né, que serão liberadas. Se eu não me engano, as categorias que seriam selecionadas previamente para testar no Brasil, acho que era suplementação, se não me engano, tem beleza. Saúde também entra algumas categorias, né? Moda. Então existem aí, vamos dizer que tem algumas categorias favoritas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, assim, com essa chegada, a gente sabe que isso tende a mexer um pouco no mercado, tende a impactar players que já estão estabelecidos, né? Então, eu mesmo estava vendo um conteúdo sobre essa notícia, onde alguns analistas financeiros, né, até comentam que isso, de fato, pode impactar o Mercado Livre. Então, o que vai acontecer? No momento dessa chegada, a gente vai ver o que vai acontecer nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Depois, a gente vai ver se isso consolida, né? Se isso fica de maneira sólida. E assim, na minha humilde opinião, quem vai determinar isso são os consumidores. Exato. Né? Por exemplo, na matéria da CNN, que eles pontuaram, né, do relatório do Santander, que o TikTok Shop pode capturar de 5% a 9% de todo e-commerce brasileiro no período de 3 anos após o lançamento. Cara, é bastante coisa. Hoje o Mercado Livre... Calma aí, isso só na primeira janela de tempo? Isso não, é em 3 anos. Dentro de 3 anos. Em 3 anos. Mas é um percentual relevante, grande. Porque o mercado... de e-commerce no Brasil, ele é grande em relação à sua receita somada, né? Hoje está, se não me engano, quanto? Em 250... do varejo total, ele pega de 10% a 12%, né? O faturamento? Não, o share do varejo. Sim, não, perfeito. Mas eu me refiro ao faturamento... Cara, do e-commerce no Brasil. A gente pode olhar até aqui no painel. Tem da ABCOM, né? A ABCOM, ela... Faturamento e-commerce no Brasil. Cara, chega na casa de bi, né? Só pra gente confirmar, porque 2025 vai se levar ainda mais, né? 44 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O último relatório, né? Que teve. Tem o Dash, digita assim, Dash. Vai aparecer da Abicom. Eles faturamento. Será que tá atualizado? Mas a gente coloca aí na telinha para vocês. Aí foi 2024. 2024, não tem 2025 ainda. Então, 2024 foi 204 bilhões. Aí eles têm a projeção. Se você puder olhar, eles projetam. Não tem aqui. É grande pra caramba, né? Não, pra caramba. Cara, a gente tá falando que se for nessa faixa aqui, vai pegar uns 5 bi em transação. Sim. Não, 10 bilhões provavelmente nesse período do TikTok. Cara, é bastante coisa e eu acho que essa chegada deles tem um outro ponto positivo para a lojista, para os lojistas mesmo, né, para as marcas, que é a diluição com relação ao seu custo de mídia, né? Então, se por algum momento esse investimento ele ficou muito concentrado em poucos
poucas plataformas de mídia. A gente sabe que em alguns segmentos está mais caro. Talvez é a oportunidade de você obter a atenção, obter esse tráfego de uma maneira mais barata. Assim, se a gente for pensar em inventário de mídia, né? Pô, essa plataforma ela tem um inventário bom de audiência. O Brasil, ele tá na 3ª posição do TikTok com 111 milhões de usuários. Olha. É bastante coisa, né? Então, por exemplo, deixa eu ver... Se a gente for pegar o Instagram, por exemplo. Cara, é animal isso aqui, né? Que o Google faz, né? Hoje em dia, né? Já vem com a respostazinha aqui do Bart aqui. Mas você deixou ativo ou isso já tá padronizado? Não, ele já fica ativo já. Tá. Mas buscador. Você que deixou ativo. Aham. Pra quem não estiver vendo, né? Que no resultado de busca dele, em vez de aparecer o resultado... Mas é um tema, assim, depois dá pra gente puxar também, que é... Ela tá resumindo, né? Ela que tá indo atrás da informação e resumindo pra você. Isso daqui vai impactar demais o tráfego de várias plataformas, principalmente site de notícia também, acho que é... Cara, assim, se for em questão de competição, o TikTok ele tá somente atrás do Instagram, pelo menos no Brasil, né? Mas assim, um inventário muito grande, se a gente for parar pra pensar, dentro da introdução lá, né? Por que é importante entender o que é TikTok Shop e o que é o TikTok Ads? TikTok Ads é a plataforma de anúncio, ele consegue segmentar, criar suas campanhas, por aí vai. O TikTok Shop é o que se assemelha ao que é o Mercado Livre, ao que é o Shopee, ao que é o que você faz ali como seller dentro da Magalu e por aí vai. Então, é basicamente essa plataforma. O que eu acho que, por exemplo, Felipe, que aí é difícil. Hoje, você pega a Amazon, cara, Mercado Livre... Vou colocar Shopee depois, apesar da Shopee ser o maior em questão de instalação de aplicativo dos marketplaces, mas eu acho que o que pega é o ecossistema que cada marketplace tem. O ecossistema do Mercado Livre ele é muito desenvolvido. Então, quando eu falo ecossistema, é tecnologia, a plataforma, você tem logística sistema de pagamento eficiente. Sistema de pagamento, você tem o aspecto financeiro. O Mercado Livre hoje a gente pode falar que ele é uma fintech, né? Porque você tem empréstimo, você tem cartão de crédito. Então, assim, o que concorre, na minha visão, é o ecossistema. Não vejo que é assim, só a plataforma em si. O que você vê? Não, eu concordo com você. Eu penso da seguinte forma, né? Vamos pegar o racional aqui de quem vai fornecer algo para o consumidor. Tá vendendo um produto, tá? Quanto menos ele se preocupa em como ele vai trazer aquele cliente para dentro, mais fácil é para ele. Só que, obviamente, existe um preço a se pagar por isso. Então, quando você fala desse assunto relacionado ao ecossistema, eu concordo 100%. 100%. E esse é um ponto para você que tem uma operação, sempre fazer um comparativo, né? Provavelmente você vai melhorando o teu site, você vai melhorando tua loja, você vai melhorando o conteúdo, melhorando o teu tráfego, melhorando várias estratégias. Só que posterior a esse visitante chegar, tem toda a eficiência que a sua operação tem nos aspectos que o Flávio comentou. Então, por que o Marketplace ele sempre tem essa vantagem aí com relação a essa absorção do mercado? Porque ele controla vários pontos para o cliente. O que são esses pontos? É igual você falou, não é só porque o site é incrível ou tem um conteúdo bem escrito, uma foto bem legal, um vídeo bem legal. É porque ele detém todo o processo. Eu vou dar um exemplo. Ele facilita, na verdade. Ele facilita o teu processo de compra. Não, e o Mercado Livre, cara, ele é muito preocupado com os sellers que tem lá dentro. Pelo menos hoje em dia, para que não tenha aqueles problemas antigos que tinha de fraude, de produto falsificado, um monte de coisa que existia. Não entrega de produto também. Então, o aprendizado também que a plataforma do TikTok Shop tem que ter
é a seleção dos sellers no final da conta. Claro. Porque, por exemplo, você pode botar não, tem a lojinha ali, faz. Só que o principal ponto é o consumidor ele precisa criar confiança de compra naquele canal. Entendeu? Que é, o TikTok ele vai parar, ele vai deixar de ser só uma rede social para, cara, cuidar das transações, acompanhar se o pedido chegou ou não no cliente e essa outra série de coisas. Entendeu? Sim. Então, mas isso que eu tô falando, entra na etapa de você acompanhar todo o processo. Olha que legal. Por isso que é importante, até pra gente como empresa de marketing, tá antenado no que as empresas estão buscando, no que as pessoas buscam, né? Hoje eu estava no almoço com um cliente e estava conversando sobre isso. Especificamente esse cliente nosso que a gente está fazendo o trabalho, o modelo de negócio dele não transaciona no digital, tá, gente? O digital é um meio e transaciona na unidade física, tá? E aí a gente estava conversando sobre isso. É o e-commerce de serviço, né? Se a gente for dizer por aí. Quase isso. Quase isso. Mas vamos pensar assim, o que é sucesso? Sucesso é a conclusão. Entendeu? Então, até pra gente que é profissional de marketing, não é só gerar aquela demanda, aquele visitante, aquele lead. Sim. É a conclusão. Então você vai pensar assim, tá, mas tem aspectos que eu não influencio, né? Ou desculpa, que eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, eu tenho que trazer de alguma forma mais eficiência para aquela operação. E hoje nós estávamos discutindo sobre isso. Mas, por exemplo, puxando uma sardinha do que a gente sempre faz e a gente sempre fez na Ciclo. Olhar para operações e as marcas dos nossos clientes, não só na forma de prestar o serviço daquilo que tem, mas, cara, como que a gente influencia dentro da estrutura do negócio para impactar o resultado final da operação do cliente. Perfeito. Então, a gente pode até introduzir agora, saindo um pouquinho da pauta do TikTok, que assim, hoje a gente não tem muitas informações do que o TikTok Shop ele vai ser e vai fluir, mas existe potencial, né? Então, na própria matéria, falou aqui que em 2024 movimentou 9 bi em vendas nos Estados Unidos, então é bem relevante. Mas que dá para a gente passar para a próxima etapa? Quando a gente fala assim de ir até a ponta final, entender os gargalos de mudança e crescimento de uma operação de uma marca dentro digital e ver quais são as novidades, tecnologias que vai conseguir influenciar naquele resultado. Exatamente. Aí vou trazer o contexto que nós estávamos conversando hoje nessa... Fala um pouquinho de onde que é o gap e tal. Exato. Por exemplo, pessoal, essa operação que eu estou comentando é no segmento de saúde, né? Então, o que acontece? As fontes dessa audiência vêm através de campanhas de Facebook, campanhas de Google, toda a parte de mídia e tráfego, e existe uma conversão que pode ocorrer no telefone, no WhatsApp, no ALP ou no site, tá? Só que hoje em dia, a maior conversão ela vai ocorrer no WhatsApp. É uma questão até de hábito, né? O consumidor ele vê o ícone do WhatsApp, ele clica para ele ter alguma informação ou interagir com a empresa. Depois que esse visitante se tornou esse lead dessa empresa, o ideal é que ele entrasse para uma tratativa de pré-qualificação de informações até ele agendar a visita dele ou ele realizar o processo final da empresa. Só que nesse meio do caminho, ele é um caminho que envolve a parte sistêmica, ferramenta, tecnologia, e ele envolve parte humana. E aí onde geralmente tem gaps? Nas partes humanas. Sim. Partes humanas geralmente tem gap. Eu explico por quê. Se você lida com muito volume, como um exemplo que eu estou dando, esse volume de leads ele entra e aí, conforme ele entra, nem todos são atendidos numa velocidade tão grande quando a gente tem o humano lidando desde a primeira fase. A partir desse ponto que alguns foram lidados, aí você tem follow-ups, você tem checar a agenda, você tem confirmação, você tem uma série de itens para fazer a venda. Resumindo, onde eu quero chegar? Hoje, nós estamos investindo e focando também nos agentes de IA. Isso. Para quê? Para que eles entrem nessa fase... Que é um agente de IA, para quem não sabe. Vamos pensar no agente de IA como um especialista em um determinado assunto? Acho que fica mais fácil pensar dessa forma. Por exemplo, só ali, a tecnologia que pluga aqui, acho que senão fica muito técnico, né? Eu acho que quem escuta a gente não é a pessoa que
quer fazer o treinamento técnico Ele quer saber como que essa tecnologia vai resolver o problema dele, no final das contas. Boa, boa. Ó, pense o seguinte, o que é um agente de IA de forma muito... Vou tentar deixar de uma forma mais simples. Vai ser um especialista em algo, em algum processo da sua empresa. Por exemplo, você pode criar um agente de IA para ser o atendimento da sua empresa. Ou pré-atendimento. Ou um pré-vendedor, que vai lidar com as primeiras informações e com as interações com esses clientes. Lembrando que a tratativa deles na questão de conversa é muito mais relacional do que os chatbots que eram utilizados anteriormente por algumas empresas. Por conta da IA, você tem o desenvolvimento de informação generativa ali, né? Ela vai aprendendo. Então, você pode ensinar ela sobre a sua empresa, você pode imputar documentos, ensinar ela a ler seu site, ler suas ofertas, e isso vai aperfeiçoando o aprendizado dela, a ponto dela conseguir ali lidar com as pessoas, com os leads que estão chegando, de uma maneira mais humanizada na forma de se falar. Beleza? E aí, o que vai acontecer aqui? Como eu falei, existem fases, né? O e-commerce tem fase para concluir venda, o negócio local tem fase para concluir venda, todos os negócios têm fases. E nessas fases, quando o volume ele vai aumentando, ele não é um negócio que anda de maneira sincronizada. Eu falo até por experiência nossa, B2B, que nós temos aí uma estrutura de funil mais segmentada. Existem momentos que a gente dá mais foco em quem está quase fechando e outros para quem está chegando. Por quê? Porque não é sincronizado. Exato. Todo esse volume entrou e fechou. Não, tem volume que entra e aí ele realiza todo o processo, uma reunião, orçamento, outros negociam, outros fecham e vai e volta, vai e volta. Então, é natural que se você tem um negócio para atender o público final, o consumidor final, você tem ainda mais volume do que nós que somos B2B. Você lida com a massa. E, obviamente, a gente sabe que esses gaps mais humanos falando, é ali que tem perda de eficiência. Porque, por exemplo, o agente de IA, no quesito marketing, vendas... É que a gente está dando... Desculpa, é que a gente está dando um exemplo do agente de IA atuando nessa... Não, mas área, eu acho né? que a primeira camada é a resolução de um atendimento que a gente pode chamar de 24/7. O que é o 24/7? Você vai ter uma pessoa de atendimento N1. Eu ainda não acredito colocar agente de A em atendimento N2, ainda não vi nenhum case de N1, eu já vi bastante case. Eu acho que a parte mais... por isso que a parte mais avançada de um atendimento ou uma venda vai ser com o ser humano. Sim. O relacional mais profundo, né? Falar com a pessoa. Mas nessa etapa inicial que tem mais volume, que você precisa de velocidade para organizar... filtrar, né? Tipo assim, cara, quanto que tá isso? O que eu tenho que fazer nesse caso? Acho que assim, informações básicas para gerar um filtro, para daí cair num time, um time ali de pré-vendas, SDR e tal, eu acho que é mais fluido para fazer isso. E até pode ajudar o time de vendas a ganhar eficiência, porque também o ponto que existe, Felipe, principalmente nas redes, que o time de vendas ele sempre pontua a perda de eficiência nas vendas e nos fechamentos por conta de pessoas que ainda não estão no momento de compra. Então, até com o agente de A, vai dar para medir isso. Entendeu? Sim. Então, por exemplo... tem um agente aqui. Eu posso criar 2 agentes, Felipe. Eu posso criar o agente que ele vai... E aí, pessoal, para vocês compreenderem, tá? Quando o Felipe comentou que você vai ter vários especialistas, qual é a forma ideal de se desenvolver um agente A? Para tarefas únicas. Então, por exemplo, eu vou ter o agente que é o atendimento, faz atendimento N1, e eu posso ter um agente interno pontuando quais são os clientes que o time interno de vendas precisa dar prioridade com base de dados estatísticos de interação e conversa para que esse time priorize. Então você vai ganhar uma eficiência muito grande. Por isso... Sem ter que ficar naquela parada assim, se tiver uma interação assim, ganhar tantos pontos e tal. Não. Cara, ele vai fazendo esse mapeamento. E aí, por exemplo, que nem geralmente quem faz isso existe... o time de marketing e o time de vendas fazendo essas pontuações doidas. Cara, é um tempo muitas vezes que gera conflito, faz um time perder muito tempo. Então eu vejo que assim,
dá para se criar esse agente, que ele é o atendimento, faz o N1 e tal, e um agente interno subdividindo as prioridades de quais são os clientes que vão sendo atendidos em prioridade de fechamento. Legal. E urgência. Até pelo que eu venho, né, estudando também, um pouco de conhecimento, né, no desenvolvimento desses recursos, é sempre orientado que você tenha agentes específicos, né? Isso. Não um agente que faz tudo. Não, ele não funciona assim. Você precisa de um específico que ele vai trabalhar numa determinada rotina. Exato. E um outro que vai trabalhar numa outra rotina. Não, e você sabe por que é assim também? Por quê? Vamos supor, Felipe, que dê algum problema... Cara, o agente comece a gerar respostas erradas para os clientes. Uhum. Você não sabe de onde ele está extraindo essa informação. Uhum. Por isso que cara, micro em cada camada. Perfeito. Porque ainda, pelo menos ainda no momento, ainda não existe uma complexidade. Mas se você cria um agente para tudo, ele vai deixar de ser especialista. Ele vai virar genérico. E aí, qual que é o nível de profundidade que ele consegue atender o cliente, velocidade, por aí vai. Exato. Mas assim, é algo que a gente está comentando aqui, pessoal, não é algo para o futuro, não. Já está acontecendo. É uma questão até de tempo, né? Você pode ser aquela pessoa que vai decidir utilizar esses recursos agora, ou você vai usar depois que todo mundo utilizou. Aí você vai falar, putz, eu precisava fazer isso no meu negócio. Então eu oriento que você teste, tá? E não é algo, por exemplo, para parte de atendimento, parte de vendas, pré-vendas, gente, assim, não é algo absurdo, sabe? Não, nossa, eu preciso de um investimento incrível, enorme para fazer isso. Não, a gente mesmo tá com soluções prontas disso. Exato. Então, eu acho que é um ponto bacana aí também de trazer aí nessas novidades que a gente tá falando. Exato. E cara, assim, o que você vê dessa reunião que você fez, né? De aplicabilidades dos agentes além disso. Tanto interno, sei lá, relatório, o que dá para fazer a mais? Cara, aí eu vou até mais além, eu vou até com as empresas de tecnologia que a gente tem se relacionado, né? Para conseguir desenvolver os projetos juntos, né? Primeiro ponto, né? Tem a questão desses agentes que vão executar rotinas mais introdutórias, atendimento, vendas e por aí vai. E, inclusive... Não, e o que é legal? Eles resolvem problemas burocráticos que geralmente o ser humano não gosta de fazer. Preencher uma ficha. Ele preenche CRM, ele move... Por exemplo, um item que eu estava vendo com o pessoal de tecnologia, ele move card dentro de um CRM. Dependendo da fase. Que às vezes é o atrito ali do gestor de vendas. Me viu esse, tá desatualizado, tal. Você não atualizou o CRM, relaxa. Aí vai lá, atualizou todas as informações. Então, esse eu acho que é um ponto. E os follow-ups, às vezes, porque assim, até mesmo seja e-commerce ou não. Não, e-commerce, isso daí é complicado. Porque você parar pra pensar assim, existe mercados que, o segmento lá de farmácia manipulada lá que a gente atende. Certo. Que na hora que abriu o canal de venda de WhatsApp, cara, assim, não quero ter. Testa. Na hora que abriu o canal, existia uma demanda reprimida de clientes que chegavam na loja que eles não convertiam porque eles queriam ter esse canal para comprar. Exatamente, né? É algo mais, talvez, customizado, né? Isso. É algo mais customizado. Mas, assim, vamos colocar que a tecnologia ela entraria em várias outras etapas ali, os agentes entrariam em outras etapas, faria follow-up pós-venda também, tem uma série de itens ali. Outro movimento que as empresas estão utilizando bastante investimento nesses recursos é a parte de suporte e atendimento, né? Depois que o cliente entrou, se ele precisa de alguma informação, você conecta, né? Você pode conectar eles aos sistemas da sua empresa. Já vi casos também de parceiros de tecnologia que criaram IAs na parte financeira também, que faz cobrança, faz análise, faz conciliação, também funciona. Outras empresas utilizam na parte logística. Inclusive, o próprio Caio, né, comentou. Eu peguei um estudo legal, pessoal. Depois eu vou tentar, de alguma forma, compartilhar isso. Mas é uma grade de previsões de investimentos em IA que as empresas vão fazer, né? Então, globalmente falando. Então, tem uma grade sobre qual
é o foco de cada empresa. Então, pô, a área de marketing e vendas, ela faz o quê quando ela vai investir em A? Ela investe para resolver o quê? A área interna de produto, ela investe para resolver o quê? Então, cada área dentro da empresa Você vai lembra criando... qual que é essa matéria? Qual? Essa daí que você comentou? Tá esse na minha report? apresentação, na verdade. Eu fiz um compilado, eu fiz um estudo. Mas depois Mas tem a gente pode fonte? deixar... Tem. É um compilado de informações que saiu na CNN e outras fontes de notícia. Então, ele Mas pode ir compilou numa comentando aí, grade. eu vou tentando achar também. Mas basicamente esses são os pontos, né? Então cada área da empresa também tem a possibilidade de tentar automatizar algumas rotinas e torná-las mais eficientes, porque a inteligência artificial pode processar essas informações mais rápidas, né? E tornar nosso dia a dia mais produtivo. Eu confesso que eu uso todo dia para muita coisa. Muita coisa. Você usa bastante também, né? Pra caramba, pô. Vamos falar de parte criativa? Uhum. Que é um ponto que a gente estava falando, por exemplo, algo simples. Sim. Hoje, por exemplo, muitos dos cortes que você vê aqui do Raikoncast no Insta, por exemplo, alguns deles no nosso time, vocês utilizam recursos tecnológicos para acelerar a quantidade. Tem um envolvimento humano de... Saber qual que vai colocar. Exato. E Não, também porque assim... às vezes tem uns cortes que você fala assim, cara... Então, mas tem o teu envolvimento humano também assim, putz, isso aqui fez sentido. Sim. Isso aqui não fez, eu vou aperfeiçoar. Certo? É que você pega assim, cara, você para pra pensar. As plataformas que elas fazem corte, dependendo de quem. Você pega o CapCut, que é uma rede, um software muito grande, tem muitos usuários. Que isso daí não é aberto, mas ele pode conceder e pegar informações das redes sociais e porque tem até na IA deles ali temas que estão bombando. Pô, isso aqui é uma tendência dessa parte aqui do corte que você comentou. Então, ele gera um corte ali específico, cria legenda, uma série de coisas. Eu vejo que assim, cara, tem eu vejo que o profissional específico que ele souber utilizar a ferramenta, ele vai voar. Não sei se você já viu, tem um pessoal de infoproduto que chama Criativos do Futuro. Já viu isso daí? Não, esse ainda não Eu vou tentar depois colocar na tela aqui. Mas cara, eles vão Cara, eles trazem assim a tendência de criativos mesmo de, por exemplo, propaganda híbrida feita com takes reais e IA. Ó, que doideira. Ó. Ah, que legal. Sim, nossa, sim. É animal. Ele mescla, né? Então é algo que a gente está colocando aí na tela para vocês verem. Só que é um exemplo. Então, que nem esse Instagram aqui, ele só fala disso, de criativos utilizando IA. Imagina o quanto disso, por exemplo, pode reduzir de, custo. Às vezes, antigamente precisava ser alocado no lugar e por aí vai. Por isso que eu vejo que o que determina o final das contas, o uso do pincel é o artista, né? Exato. Se você pega um artista ruim com o pincel... guitarra. Você pega o melhor instrumento na mão de quem não manja. A pessoa não vai saber utilizar, mas você pega uma... Por isso que eu vejo que, assim, todos os profissionais de diversas áreas, ele tem que ver, assim, principalmente como que isso daqui vai ser aplicado ao que eu faço? Para melhorar, para desenvolver. Como isso potencializa o resultado do meu trabalho. Isso. Vamos colocar dessa forma, Exato. né? Por isso que a gente enxerga que... e eu falo isso até nas visitas, pessoal, nos clientes, falo, gente, o que a gente está trazendo não é com um viés de substituição, né? Isso está chegando para substituir as pessoas. Não enxergo dessa forma, eu enxergo que tem muita coisa que está vindo para potencializar. Principalmente, a gente está falando de parte criativa aqui, que o Flávio trouxe, né? Criar um material que envolve a inteligência artificial adaptando a parte criativa do vídeo. Né? Ela mesclando, fazendo várias coisas legais. Tem alguém que pilota aquilo. Sim. Não é simplesmente você chega lá, fala para ela, cria um vídeo para mim com isso e aquilo. Mas assim, mais que você faz o prompt, refinar, por exemplo, fazer ter uma conclusão boa, é um trabalho. E aí que surge talvez novas posições. É igual você fala assim, você fala para uma IA criar uma imagem X e tal. Cara, você não consegue chegar muitas vezes na qualidade de um artista que fez isso.
Porque ele tem um olhar ali e tal, da cor, do tato. Só que assim, tudo é treinável, obviamente, né? Sim. Mas, cara, assim, quem tem profundidade num determinado tema, eu acho que selecionar boas tecnologias para aprimorar o trabalho, cara, para mim é fundamental isso. Exatamente. Tem mais algum ponto aí de Cara, acho novidade? que é isso que a gente poderia abordar. Então a gente falou um pouquinho de forma introdutória do TikTok Shop. Vejo que com bons olhos, pelo menos pra gente, a gente não tem nenhum viés, né, Felipe? O nosso viés é fazer os clientes venderem mais. Não temos viés com plataforma nenhuma, embora adoramos todas elas, né? Então, assim, a gente vai encaixar o nosso cliente onde tem mais resultado para ele. E assim, cara, chove de parceiro pra gente e a gente tá de portas abertas para todos. Por que a gente fala isso? Porque às vezes tem várias variáveis. Às vezes um cliente ele tem uma necessidade específica, aí a gente tem um parceiro X. Às vezes ele tem aquela necessidade, mas às vezes o orçamento dele não é condizente com um determinado parceiro que atende, sei lá, uma conta mais enterprise e tal. Então, pra gente, a gente olha desse jeito. Por isso que a gente não tem muito viés em relação a isso. Então, pra gente, quanto mais plataforma, mais possibilidades de fazerem as marcas que a gente atende crescerem é melhor. É isso, gente. Legal? Esse formato aqui foi um formato mais para trazer novidades, notícias. Sabe o que eu vou fazer de teste? Eu vou soltar esse daqui grande no LinkedIn também, pra ver. Vamos ver. Se a galera. A gente fala pra testar, a gente testa. Tô testando vários formatos lá no LinkedIn, então acho que. Fechou. E pessoal, se você gostou desse formato, deixa tua opinião aqui. Comenta aqui no vídeo, deixa teu like se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe com mais pessoas, que o objetivo é gerar valor e ajudar você a ter melhores resultados na sua operação e na sua estratégia de marketing, não é verdade? Exato. E se tiver que entrar em contato com a Ciclo, principalmente para novidades como essas, envolvendo IA, envolvendo melhoria de processo para você vender mais e melhor, tem o nosso QR Code aqui, tem o link aqui, ó, cicloecommerce.com.br. São mais de 300 operações já atendidas em vários segmentos de mercado, então tem muito case legal e a gente continua todo dia aperfeiçoando a nossa operação. Então, para quem nos conheceu no ano passado, estamos diferentes esse ano. E se você falar com a gente no ano que vem, estaremos diferentes também, porque nós sempre estamos atualizando nossa operação com estratégia, com processo, com ferramentas, tecnologia. Então, se você busca ter mais resultados aí na sua operação, eu convido você a fazer o contato conosco. Novamente, tem um QR Code aqui ou o nosso link cicloecommerce.com.br e fala com a gente aí. É isso? É isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado aqui o Reconcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve nos nossos canais e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.